Bom dia, Hare Krishna. Eu sou o Lila Das, aqui do Yatra de Porto Alegre. E hoje vamos ler Canto 3, capítulo 12, 4 versos, 3 sem significado, e vamos nos estender mais no último que tem um bom significado, que é o verso 8, verso 9, verso 10 e verso 11.
Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Então, verso 8, Savairu Ruroda Devanam Purvajo Bhagavan Bhavaha Namami Kuru Medata Stannanicha Jagadguru. Após seu nascimento, ele começou a chorar. Ó Criador do destino, Mestre do universo, por favor, designa meu nome e lugar de permanência. Verso 9. Iti tasyavacho padmo bhagavan paripalayan habyadat bhadrayavacha marodistat karomi te. O todo-poderoso Brahma, que nasceu da flor de lótus, apaziguou o menino com palavras amáveis, aceitando seu pedido e disse: não chores, certamente farei como desejas. E verso 10, Yad arodi surajreshta sadvega eva balakaha tatastuanna bidasyanti namna rudra iti prajaha. Em seguida Brahma disse: ó principal entre os semideuses, serás chamado Rudra por todas as pessoas porque choraste com tanta ansiedade. Então, quando Shiva... Aqui está falando do nascimento de Shiva, do Senhor Shiva. Depois do nascimento dos Kumaras, cujo a personalidade, eles são arquétipos de 4 caminhos de liberação. E depois, quando eles recusaram-se a gerar prole, e como está bem explicado no significado, eles tinham o direito de negar o pedido de seu pai, porque eles tinham algo mais elevado, que era o direito de transcender, buscar a liberação. Estavam interessados em gerar prole, vida familiar, envolvimento com o mundo material. Mas isso provocou a ira do seu pai, Senhor Brahma. E dessa ira, então, surgiu um menino de cor vermelho azulada, né? Que se chamou-se Rudra, né? Aquele que nasceu da ira. Ele já nasceu chorando, já nasceu irado, e aqui também está... dá para entender que ele nasceu chorando porque ele teria também a ingrata missão de dar condições para que as almas condicionadas no modo da ignorância satisfizessem seus desejos. Mas depois veremos em versos que se seguem que o Senhor Brahma pediu para que o próprio Indra, que seria líder de toda essa prole tamásica, mostrasse um caminho para a salvação de todos eles através do yoga, através da meditação. Então aqui ele já nasceu assim como uma criança com essa característica, né? Rudra. Rudra é um princípio, depois vamos ver isso. Então o verso 11, Rid idriani asur vyoma vayuragni jalan mahi suryas chandrasta paschaiva stanani agre kritani te. Tradução e significado de Srila Prabhupada. Meu querido filho, já selecionei os seguintes lugares para a tua residência: o coração, os sentidos, o ar vital, o céu, o ar, o fogo, a água, a terra, o sol, a lua e a austeridade. A criação de Rudra
dentre as sobrancelhas do Senhor. Então, quando o Senhor Brahma ficou irado, né, ele franziu o senho, e dentre as suas sobrancelhas, então, é que surgiu esse menino, esse avatar, Shiva. A criação de Rudra dentre as sobrancelhas de Brahma, como resultado de sua ira, gerada do modo da paixão, parcialmente influenciado pela ignorância, é muito significativa. No Bhagavad Gita, verso 337, descreve-se o princípio de Rudra Krodha, ira. É produto de Kama, luxúria, que é o resultado do modo da paixão. Quando a luxúria e a ansiedade não são satisfeitas, aparece o elemento Krodha, que é o formidável inimigo da alma condicionada. Essa paixão demasiadamente pecaminosa e hostil apresenta-se como Ahankara, ou seja, a falsa atitude egocêntrica de julgar-se o todo de tudo. Tal atitude egocêntrica da parte da alma condicionada, que está completamente sob controle da natureza material, é descrita na Bhagavad Gita como tola. A entidade egocêntrica é uma manifestação do princípio Rudra no coração, onde Krodha, ira, é gerada. Esta ira desenvolve-se no coração e posteriormente se manifesta através de vários sentidos, como os olhos, as mãos e as pernas. Quando um homem está irado, ele expressa tal ira com olhos avermelhados, e às vezes se põe na atitude de cerrar os punhos ou dar pontapés. Essa exibição do princípio Rudra é a prova da presença de Rudra em tais lugares. Quando um homem está irado, ele respira aceleradamente, e assim Rudra está representado no ar vital, ou nas atividades da respiração. Quando o céu está nublado com nuvens densas e estrondeia em ira, e quando o vento sopra com grande fúria, manifesta-se o princípio Rudra. E da mesma forma, quando a água do mar está enfurecida pelo vento, ela toma o aspecto sombrio de Rudra, que é muito amedrontador para o homem comum. Quando o fogo está abrasador, também podemos experimentar a presença de Rudra. E quando há uma inundação sobre a terra, podemos compreender que isso também é a representação de Rudra. Há muitas criaturas terrestres que constantemente representam o elemento Rudra. A serpente, o tigre e o leão são sempre representantes de Rudra. Às vezes, por causa do extremo calor do sol, há casos de insolação e devido ao extremo frio criado pela lua, há casos de colapso. Há muitos sábios dotados de poder influenciados pela austeridade, e muitos yogis, filósofos e renunciantes que às vezes manifestam seus poderes adquiridos sob influência dos princípios rudrânicos, da ira e da paixão. O grande yogi Durvasa, sob a influência desse princípio Rudra, provocou briga contra Maharaja Ambarisha, e um menino Brahmana manifestou o princípio Rudra ao amaldiçoar o grande rei Parikshit. Quando o princípio Rudra é exibido por pessoas que não estão ocupadas em serviço devocional à Suprema Personalidade de Deus, a pessoa irada cai do pináculo de sua posição progressiva. Isto é confirmado da seguinte maneira: a lamentabilíssima queda do impersonalista deve-se à sua falsa e insensata proclamação de ser uno com o Supremo. Om Gyanatimirandasya Gyananjanachalakaya Chakshurummiritam Ajena Tasmai Shri Gurave Namaha. Nasci na mais obscura ignorância, e meu mestre espiritual está iluminando meus olhos com a chate do conhecimento. Por isso lhe rendo minhas mais humildes e respeitosas reverências. Namaon Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Hridayananda Goswami Tiramine Namaste Guru Hamsaya Paramananda Medase Prabhupada Pramodaya Dusya Siddhanta Nasine. Então aqui quando esse menino nasceu,
ele quis saber qual seria seu nome e qual seria os lugares onde ele iria habitar. Cada entidade viva ela tem o seu habitat de acordo com a sua natureza. Existe uma relação entre o ser singular e o seu meio, né? Cada qual influencia simultaneamente o seu meio. Mas ele tem características específicas, né? Então ele quis saber onde ele iria habitar. E aqui nesse verso 11, então, está descrito: meu querido filho, já selecionei os seguintes lugares para a tua residência. Então aqui Brahma, que está criando o universo, isso aqui é a Gênesis, né, do Bhagavatam. Está explicando como está sendo criado o universo, como ele está sendo habitado. E aqui nós temos a sua terceira criação, que é o Senhor Rudra. E aqui os lugares, então, são o coração, né? E quando está se falando aqui em Rudra, estamos falando de um princípio, de uma natureza. Rudra quer dizer irado, né? Rudra é uma natureza que desconstrói, que destrói, que renova. É uma força, uma das forças da natureza. Ela faz parte de tamas, resultado da ira. A ira é aquilo que transforma, que destrói. Tá? Então, o coração, no coração também se manifesta essa natureza, através do que nós chamamos do falso ego, de pensar que eu possuo e que eu sou a causa, né? Que eu possuo alguma coisa, eu tenho que possuir tudo e eu sou a causa daquilo que faço. E sempre que tentamos sustentar isso, e isso se frustra, então nasce a ira. Que a ira nasce da paixão. Nós vemos que Brahma, está descrito que Brahma, quando recebeu a negação de seu pedido por parte de seus filhos, os Kumaras, ele ficou irado, ele teve um sentimento de frustração, de ira, e ele tentou disfarçar isso. Mas isso se manifestou de forma personificada como Shiva. Nós vemos que Brahma tem o poder simplesmente do seu pensamento criar formas. Essas formas, na verdade, elas pré-existem, né? Mas a sua função é manifestar essas formas no mundo material. E os princípios que regem o mundo material, os arquétipos, né, eles são todos personificados. E aqui, então, vamos ver que Shiva é a personificação desse princípio da destruição, da renovação, Rudra. E isso também está no coração. Os nossos apegos, a nossa paixão, que é um sentimento, né, sentimento, o desejo, né, de possuir, de desfrutar, nossos projetos, né, nossos intentos e nossos planos, né, quando são frustrados, nossos apegos e vícios, em um grau mais intenso, quando são frustrados, então surge a ira. A ira nasce da paixão. Como no Bhagavad Gita está descrito, da contemplação dos objetos dos sentidos surge o desejo, do desejo surge o apego, do apego surge a luxúria, depois a ira, que é a frustração. Então nós vemos que é todo um processo, né? Quando Arjuna pergunta para Krishna por que, apesar de eu não desejar incorrer em pecado, mesmo assim eu incido repetidamente em atividades pecaminosas. Então Krishna responde que é devido à luxúria, e a luxúria é a nossa associação, né, com o modo da paixão, que depois vai resultar também no modo da ignorância, sempre quando há uma frustração. Então, o aspecto sombrio do apego, do vício, do desejo é a ira, né?
Podemos ver que uma pessoa que é viciada em alguma droga é capaz de matar para conseguir aquela droga. Se ele é negado, né? Por exemplo, alguém vai assaltar e o dinheiro é negado, a pessoa reage, ele pode matar porque ele fica irado, ele não pode aceitar que não vai conseguir satisfazer seu vício. Então, conforme o grau do apego é o grau da ira, né? Nós podemos ver personalidades como Duryodhana, que era muito apegado ao seu status, de querer ser um rei, de poder, de prestígio, né? Ele sempre ficava frustrado, irado, em conflito, não conseguia desapegar disso. Os Pandavas pediram para ele algumas 5 vilas, mas nem isso ele quis dar. Ele não podia imaginar, não tinha o preparo de se desapegar nem dessas 5 vilas. E isso levou ele à ruína, depois com a batalha de Kurukshetra. Então, no coração, né, a luxúria ela se estabelece, onde se situa a luxúria numa pessoa? Ela se situa primeiro do coração, pois ela se estabelece nos sentidos. Então, essa luxúria do coração são os apegos, a identificação, o falso ego, né, o eu e meu, que quando é frustrado, então, manifesta o elemento Rudra. A pessoa gera inveja, gera a vingança, a violência, como fruto dessa ira. Também se manifesta nos sentidos, são expressões assim bem corriqueiras, né, do nosso dia a dia, que alguém quando fica irado, ele pode franzir o senho, os olhos vermelhos, os punhos cerrados, começa a chutar tudo, dar pontapés, né? Então, como o Prabhupada descreve aqui, ali está o elemento Rudra, né? Ali é Shiva que está atuando. É interessante que quando o devoto contempla a realidade que nos cerca, ele pode ver essas energias, as Shaktis, né? A Shakti de Brahma, em toda a atividade criativa. Então, o cientista ele pode ver de um ponto de vista material só o efeito, mas o devoto ele entende que por trás desse poder criativo, como por trás dessa energia rudrashika, né, destrutiva, existe uma personalidade, existe um arquétipo. Então o devoto vê Shiva atuando, vê uma pessoa irada, chutando, os punhos cerrados, promovendo violência. Então ele vê a presença de Shiva aí. E agora nós estamos vendo a origem disso, a origem de tudo. Quando Brahma deu os lugares onde, assim como a personalidade Parikshit Maharaja deu lugares para a personalidade Kali habitar, assim agora Brahma está dando lugares específicos para a Shiva habitar. Então, nos sentidos, no ar vital. Porque quando uma pessoa fica irada, ele tem uma respiração ofegante, né? Ele fica respirando assim. Isso é um sintoma de ira. Então, quando o ar vital manifesta esses sintomas, isso é o elemento rudrástico. No céu, né? No céu e no ar que nós vemos, né? Que no céu, quando nós vemos a energia rudrástica no céu, né? Quando o céu está nublado, está carregado, quando começa a trovejar os raios, né? E no ar, assim, quando existem os ventos fortes, furacões, tempestades, aí nós podemos ver. Por isso que dentro da cultura védica, quando está acontecendo uma calamidade meteorológica, como um temporal, ventos fortes, né? O devoto ele invoca essa Shakti de Rudra, que é Rudrani. Om Shri Rudrayanyai Namaha. Assim como eu me lembro quando eu era criança que era tempestade, raios, trovões, né? Minha mãe dizia Santa Bárbara, São Simão,
que dentro da tradição católica, né, tinha esses santos, né, que poderiam proteger do raio, do trovão. E é muito interessante que esses fenômenos naturais assustadores, eles também são personificados em outras culturas, em outras tradições. Por exemplo, na cultura celta, nórdica, nós temos o Thor. Tá? Inclusive a palavra trovão, muito interessante que a palavra trovão é uma palavra de origem celta, que significa tordon, provém de tordon, quer dizer, o martelo de Thor, porque dentro dessa tradição celta, quando troveja, é o som do martelo de Thor. Então nós vemos que na tradição celta existe Thor como a divindade do raio do trovão. Na tradição grega, na mitologia grega, quem é? Zeus, que equivale a Indra. Na tradição védica nós vemos Indra, que é a divindade que é responsável pelo raio e o trovão, que é um poder recebido de Rudra. Inclusive, Rudra tem o poder de destruir o universo inteiro. Depois nós vamos ver em versos seguintes que Rudra usa esse poder para destruir o universo inteiro, não só raios e trovões. Mas quando Indra manifesta isso, esse poder é de Rudra. Então nós vemos que em todas as tradições, mitologias, vemos as personalidades que personificam essa energia rudráxica. No fogo, também nós vemos quando o fogo sai de controle, que é o que estamos vendo, essas queimadas todas, né? Esse elemento é o elemento rudráxico. A água, quando vemos as enchentes, como nós presenciamos aqui em Porto Alegre, quando existem os maremotos, o vento promove, né, causa todos esses distúrbios do mar, esses furacões, esses maremotos, né, tsunamis, tudo isso também pode ser visto a energia rudráxica. O fogo, a água, a terra, o sol, a lua, né, leões, tigres, serpentes, também como o Prabhupada descreve aqui. O sol, quando o sol está abrasador, que causa até insolação. A lua, que aqui é relacionada a um frio muito intenso. E a austeridade. Interessante aqui a austeridade, porque se refere àqueles sadhus, aqueles sábios, aqueles ascetas, que praticam austeridade, e daí eles possuem poderes, como é o caso de Durvasa Muni. Durvasa Muni ficou muito irado quando Ambarisha Maharaja aparentemente, supostamente, tenha quebrado o jejum de Ekadasi antes da sua vinda, né? Porque Durvasa Muni foi visitar Ambarisha Maharaj no palácio. Ambarisha estava fazendo Ekadasi e antes Durvasa Muni foi banhar-se no rio com seus seguidores, seus discípulos. Mas Ambarisha Maharaj tinha que quebrar o jejum naquele momento, não podia esperar a vinda, o retorno de Durvasa Muni. Então ele tomou água, que significava quebrar ou não quebrar, e Durvasa Muni, com seu poder místico, viu que Ambarisha Maharaja supostamente estava desrespeitando a sua presença, né? Porque dentro da etiqueta ele teria que esperar a volta, o retorno de Durvasa Muni, esperar que ele se alimentasse, e depois ele iria quebrar o seu jejum ou comer. Aí ele ficou muito irado e de um fio de cabelo ele jogou no chão, manifestou uma criatura que era assim uma expansão de Shiva e assim ameaçou Ambarisha Maharaj. Quer dizer, ele foi tomado pela ira.
E ele tinha todo esse poder devido às suas autoridades. Também esse menino que amaldiçoou o Parikshit Maharaja. Como era o nome desse menino? Não me lembro o nome, alguém se lembrar depois pode... Esse menino amaldiçoou Parikshit Maharaja porque Parikshit Maharaja tinha posto uma serpente em volta do pescoço do seu pai enquanto ele meditava, então ele ficou indignado e amaldiçoou Parikshit Maharaja. E esse era um menino muito austero, né, que tinha esse crédito de austeridade. Então é importante nós como devotos, porque como devotos nós contemplamos a natureza e nós entendemos que tudo tem um controle supremo. Existe uma metafísica por trás disso. Krishna está controlando tudo isso. E nós vemos então que essas forças da natureza elas são personificadas. Vayu personifica os ventos, o ar. Tá? Nós podemos saber que o nosso planeta é personificado por Bhumi. Inclusive aqui, quando acontecem terremotos, que é o elemento terra, né? Porque aqui foi descrito que no ar, no fogo, na água, na terra, em todos os elementos, podia-se ver, em certas circunstâncias, esse elemento Rudra. Então, os terremotos é Rudra manifestando na Terra. E o planeta Terra, o nosso planeta, também é personificado por Bhumi. Então, o devoto vê a manifestação de Rudra, ele vê a manifestação de Brahma, ele pode ver a manifestação de Vishnu, que são os três modos da natureza interagindo. Que o devoto ele vê Krishna em tudo. O cientista, no caso, ele vê só a manifestação material, aquilo que é do mundo sensível. Ele vê esses fenômenos e tenta buscar leis dentro do mundo sensível. Mas o devoto sabe que por trás existe uma personalidade. Tudo é personificado. E essas personalidades administram o universo. E aqui nós estamos vendo um aspecto da dinâmica do universo, que é o poder criativo, o poder destruidor, o poder de manter, que são os três modos da natureza. Então, Brahma, ele personifica o modo da paixão, que em termos de energia material representa a energia, a atividade, né? A força. E Shiva personifica o poder de dissolução, o poder de destruição, o poder de renovação. E Vishnu é aquele que equilibra esses dois polos, que é a criação e a destruição. Porque se não houvesse um equilíbrio, haveria só mais destruição, mais criação. Isso tem que ter um equilíbrio. Algo tem que ser destruído para que algo seja construído. E esse processo, essa transformação é mantida por Vishnu. Nós podemos ver que nesse universo tudo é mudança, tudo é transformação, tudo é regido pelo tempo. A matéria está sempre se renovando. Renovando não, está se transformando, mudando. E isso gera o tempo, né? Algo aí manifesto no começo, manifesto por um tempo, depois volta a ser manifesto. A matéria em si, ela está sempre informada, né? Ela está sempre sob o efeito de uma causa, que Aristóteles chamava de a causa eficiente. A matéria em si, ela não existe sem com que ela esteja manifestando-se como uma forma, e as formas não existem sem com que haja uma causa, né? Por exemplo, nós vemos que existe toda uma
mudança no corpo humano. O corpo ele se transforma do bebê para a criança, pré-adolescente, adolescente, maturidade, depois a velhice, depois a morte, depois um novo processo criativo, um novo ciclo, né? Porque tudo é cíclico aqui no universo. Então nós vemos que existe essa transformação. E há algo interno que mantém essa transformação. É muito interessante isso. Aristóteles tentava explicar a mudança como ato e potência. Ato e potência. Então, no momento que a criança está se desenvolvendo, ela está sob o efeito de Brahma, do poder criativo. E no momento da decrepitude, está sob o efeito rudrástico, né? Que é o que vai promover a morte, a desintegração, a doença, a velhice. E há um elemento que promove a constância dessa transformação. Crescimento, maturidade e depois o declínio. Tá? Então, existe um elemento que permanece apesar de toda essa mudança. Então, Aristóteles tinha uma explicação muito interessante, que ele chamava de ato e potência. Por exemplo, no decurso de toda essa mudança, o ato significa aquilo que tu é no presente. Se no presente você tem 20 anos, então o ato é aqueles 20 anos, aquele momento presente. Mas você em potência, quer dizer, a potência é aquilo que tu pode vir a ser. Em potência você já é velho. Uma criança, ela é criança aos 5 anos, digamos, como ato, e em potência ele já é velho, porque ele tem o poder de se transformar, ele vai se transformar num adulto, num velho. Então, toda a natureza, toda a explicação de Aristóteles é que toda a mudança é promovida dessa maneira, o movimento, ato e potência. Aquilo que agora é ato será potência, o que é potência será ato. Tá? Então, ato é aquilo que é no presente e potência é aquilo que pode vir a ser. Então, existe o ser em ato e o ser em potência. E nós entendemos, traduzimos isso como os modos da natureza. Tá? Que é um momento que a criança, o corpo da alma condicionada está se desenvolvendo, então ali existe o modo da paixão, rajas, e depois ela, na sua juventude, seria o que se manifesta mais a perfeição desse corpo, que é o modo da bondade, e depois existirá então a velhice, que é o declínio, e isso tanto os gregos chamavam de tempo, né? O tempo. O tempo existe porque existe a mudança, não que a mudança exista porque existe o tempo. Isso é muito interessante. A mudança é o tempo. Quando você tinha o corpo de criança e depois terá um corpo velho, é porque houve essa mudança. Essa mudança chama-se o tempo. Tá? E no momento que há sempre tudo é cíclico na natureza. Então há um momento que essa coisa, né, esse ente é criado e há um momento que ele é destruído. No momento que ele está sendo desconstruído, destruído, então podemos entender a força rudráshika. E isso é interessante porque onde esse fenômeno dos modos da natureza, que eles interagem, né? Que eles promovem a criação, manutenção e destruição, e isso é um movimento, isso já era preocupação dos filósofos pré-socráticos. Isso já, assim, vendo onde é que na filosofia clássica existe menção desse fenômeno de transformação, que inclui o poder de Rudra, e inclui o poder de Brahma, tá? Os modos da natureza.
Então já 600 anos antes de Cristo, 700, 600, existiam os filósofos pré-socráticos, e eu acho que os que se aprofundaram mais nessa questão, ou que aqueles que mais se preocuparam com a questão das mudanças, né, na busca do ser, o que é o ser? Porque a filosofia ela vai buscar um princípio universal, constante, que rege a mudança, no caso. Será que esse princípio, essa verdade, ela é sempre imutável ou ela é imutável, ela é permanente? Essa foi a grande contenda entre Parmênides e Heráclito, que depois foi motivo de análise de Platão e de Aristóteles, tentando resolver essa contenda. Será que a verdade, a realidade, ela é sempre imutável, como defendia Heráclito? Ou será que ela é permanente? Porque sempre há essa questão de que aquilo que não é permanente não é real, né? É interessante que Parmênides, ele tinha um aforismo. A palavra aforismo significa uma frase curta com um significado assim muito profundo e até enigmático às vezes. Então, o aforismo de Parmênides era: aquilo que é, aquilo que não é, não é. E é muito interessante que nós encontramos isso no Bhagavad Gita de uma forma assim muito semelhante, que é esse verso: Dehinosmin jata dehe kumaram javanam jara tatha dehantara prapti dhiras tathana muhyati. Aqueles que são sábios, que têm discernimento, percebem que existe algo que permanece, que não pode deixar de existir, e algo que não pode existir para sempre, fazendo menção à natureza material impermanente e à natureza espiritual, que é sempre permanente. E isso Krishna, nesse caso, dá uma abertura, preparando assim o caminho para explicar a diferença de espírito e de matéria. E Parmênides, ele dá essa explicação. Esse aforismo é exatamente isso. Que você considera que algo existe quando ele é permanente. Por exemplo, muito interessante, o que existe? Vamos usar um exemplo banal, a banana. A banana existe? A banana, ela tem transformações. Num momento ela está verde, ela não está doce, depois ela assume a cor amarelada, depois ela se transforma em doce, mais doce, depois ela começa a oxidar e até ficar podre, se decompor. Então, o que nos permite entender que a banana existe, e muitas outras coisas existem, é justamente o que os filósofos chamam de universal, e que Platão chamava de a ideia. O que permanece é a ideia da banana. Né? Você reconhece uma banana por causa da ideia da banana, reconhece uma pessoa por causa da ideia, por causa daquela forma, que tem uma identidade. Então, Parmênides dizia que essa mudança toda, ela é só... Ele dizia que tudo é permanente, mas como que tudo é permanente se nós percebemos que as coisas mudam sempre? É porque essa mudança é uma ilusão dos sentidos. Porque a noite não existiria se não existisse o dia. Então o dia, e vice-versa. Então o dia e a noite são uma coisa só. Agora Heráclito tinha outro aforismo que vocês conhecem, que é muito famoso, que ninguém pode atravessar um rio duas vezes. Porque você não é mais o mesmo e o rio não é mais o mesmo. Então ele defendia um jogo de contrastes, uma dialética no universo, que gerava toda essa mudança. E que o ser era sempre um vir a ser, um devir. Que o ser é sempre mutável. E Parmênides dizia não, que o ser nunca muda. Isso gerou uma contenda que depois Platão tentou resolver, dizendo que existe algo que nunca muda, que é a ideia,
que é do mundo inteligível, e o que muda sempre seria, então, o mundo fenomênico, o mundo sensível, como ele dizia. E nesse verso de Hinos Min Jata de Re, podemos aplicar, nesse verso de Hinos Min Jata de Re, que a alma corporificada passa constantemente da infância para a juventude, e da juventude para a maturidade, depois para a velhice, depois passa para um outro corpo. Existe um elemento constante, permanente, e um elemento inconstante, que é a própria matéria que constitui o corpo. Tá? Então, os modos da natureza atuam nessa mudança, mas o ser permanece transcendente, metafísico, além dessa mudança. Então, para resumir, onde é que estão os modos da natureza dentro dessa teoria de Parmênides e a teoria de Heráclito? Heráclito dizia que tudo muda. Então, Heráclito fazia menção aos modos da natureza, ele fazia menção ao aspecto sensível da realidade. Tá? Tudo muda, porque os modos da natureza estão atuando. E Parmênides, ele fazia menção, então, Heráclito, que defendia a impermanência, fazia menção a Brahma e Shiva, que promovem essa mudança, tá? Sendo Rajas e Tamas. Se bem que tudo isso é mantido por Sattva, que é a presença de Vishnu equilibrando isso. E Parmênides, então, ele faria menção a aquilo que é permanente, apesar de toda a mudança, que nós entendemos que é a presença do Paramatma, que é a presença de Vishnu, né? O elemento Sattva, que faz com que as coisas possam permanecer, existir, a unidade na diversidade. Inclusive, o próprio Heráclito, que defendia toda essa impermanência da realidade, ele reconhecia que por trás de toda essa impermanência, desse jogo de opostos, de contrastes, existia algo que ele chamou de Logos. E o Logos é justamente esse poder divino, essa verdade que sustenta tudo, que mantém tudo, e nós chamamos de Dharma, né? O Dharma é as coisas como tem que ser, como são justas, né? Dharma. Depois a ciência também tratou desses assuntos. Por exemplo, quando Antoine Lawrence Lavoisier, esse cientista, defendia que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, ele está apoiando a impermanência das formas de Heráclito. Tá? Porque a matéria permanece, só que a matéria ela vai assumindo diferentes formas. A matéria é eterna, embora ela possa ser manifesta e manifesta, mas ela também é eterna, como condição para que as formas se manifestem. Depois Isaac Newton, através da lei da gravitação universal, a matéria atrai matéria na razão direta das massas e no inverso do quadrado das distâncias. Tá? Também isso promove todo o movimento. Mas é um assunto já mais para a ciência. Então aqui já faltam 7. Voltando ao verso, aqui Rudra pergunta onde ele iria habitar na manifestação cósmica. Onde ele iria habitar. E essa sua habitação sempre teria uma sintomática, que é o processo de destruição para a renovação. E aí, então, eu fiz um link com a filosofia clássica, porque aqui nós temos o conhecimento revelado, nós podemos saber quando isso surgiu, e como, e quem está por trás disso. Então, nós buscamos essas verdades através da revelação.
E os filósofos buscam essas verdades através da razão. E muitas vezes nós podemos ver uma correlação, tanto a mesma verdade revelada e a mesma verdade obtida, reconhecida através da razão. Mas é claro que a razão não tem o alcance da revelação. Mas nós, como Brahma, nós temos esse exercício de poder ver essas verdades, não de, assim, sem sectarismo, né? É um exercício bramínico isso que nós temos que exercitar, é importante, né? Como a abelha que vai buscar sempre um néctar das flores, e para ela só interessa o néctar, não importa se é um crisântemo, se é uma margarida, não importa. Ela vai buscar o néctar. Então, nós dentro da filosofia temos que buscar justamente a essência, esteja no cristianismo, esteja em Platão, seja... E é claro que nós podemos medir isso. E nada supera, claro, a revelação tão metafísica, tão completa, tão transcendental do Srimad Bhagavatam. E é isso que nós estamos analisando, né? Então, Jaya, todas as glórias a Srila Prabhupada. Obrigado pelo convite. Prabhu Paravyoma, Harinath e todos aqueles que são responsáveis por esse programa que é muito, muito interessante. Vamos ver agora quem participou, algumas perguntas. Marcelo A. Magalhães, Hare Krishna, bom dia. Sérgio Pacheco, Hare Krishna, minhas reverências, todas as glórias, Srila Prabhupada. Sundarangi Devidasi, bom dia a todos, Hare Krishna, aceite minhas reverências. Marcos Hanuman, bom dia, Vaishnavas, Prabhu Lila Das, aceite minhas humildes reverências, todas as glórias, a Srila Prabhupada. Otávio Daniel Neves Maria, Hare Krishna. Vamos ver. Haridarshana Das, Srila Prabhupada, que Jai, reverências, Lila Das, Prabhu, reverência a todos os Vaishnavas. Sundarangi. Sundarangi, o nome do menino era Shring. Obrigado, eu tinha esquecido. São tantos nomes. Otávio Daniel Neves Maria, Hare Krishna. Aqui temos... Se eu não leio o nome de alguém, desculpe, porque aqui é meio chato esse... Haridarshana Das, Gita 2.16. Eu não tenho o Bhagavad Gita aqui, mas ele faz referência a um verso que ilustra algum tópico aqui. Dilip Kumar Sahu, Hare Krishna, Radhe Radhe. Haridarshana Das, Srila Prabhupada. Marcos Hanuman. Então eu acho que é isso, não estou vendo mais ninguém aqui. Aqui, ó, Marcelo A. Magalhães. Ouvi uma vez que o semideus seria um cargo e não uma pessoa. Existe isso? São as duas coisas, na verdade. É um cargo ocupado por uma personalidade, uma pessoa. Não poderia ser simplesmente um cargo, porque o cargo ele denota uma função. E a função é administrada por uma pessoa. É uma pessoa. Agora, o sentido de ser um cargo é que ele pode ser ocupado por várias pessoas que sejam qualificadas no devido curso do tempo. Por exemplo, o cargo de Indra, o cargo dos Manvantaras, os 14 Manvantaras, tá? Eles personificam certas funções, energias, mas eles são impermanentes.
durante um dia de Brahma existem 14 Manvantaras, né, se não me engano. E ali existem os períodos em que cada um vai atuar. Brahma, por exemplo, é um cargo. Em cada manifestação cósmica existirá um Brahma que será uma personalidade que irá ocupar esse cargo. Aqui, ó, Sudarangi Devidasi. O verso é esse: aqueles que são videntes da verdade concluíram que não há continuidade para o inexistente, o corpo material. E o que há interrupção para o existente, a alma. Eles concluíram isto estudando a natureza de ambos. Aqui no caso não é Heráclito. Aqui ela fala, será que Heráclito leu esse verso? Quem fala esse verso é Parmênides, né? O que existe, o que é, o que não é, não é. Parece bastante enigmático isso, né? Mas é muito interessante que ele toca exatamente nesse ponto. E toda a filosofia dele baseia-se nisso, que aquilo que não pode existir para sempre não é existente. Para algo ser existente, ele tem que existir para sempre. Então, Jai, todas as glórias a Srila Prabhupada. Obrigado pela presença de todos.